Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais uma lição desse trimestre, a lição número 6, que tem como título A Crucificação de Jesus. Então hoje nossa aula é sobre cruz. Vamos falar um pouquinho de Jesus de acordo com a lição desse trimestre, que é Jesus e o Reino de Deus. Antes de dar início a essa aula, eu gostaria de falar que eu tô com muita saudade de vocês, saudade das nossas aulas presenciais, mas enquanto isso não é possível, vamos nos dedicar a essas aulas online, onde nós, professores da escola dominical, estamos profundamente dedicados a esse projeto para levar a palavra do Senhor a todos vocês, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Eu espero de verdade que vocês estejam bem, estejam se cuidando e vamos continuar orando para que todo esse momento, toda essa fase, ela passe muito depressa para que possamos estar juntos novamente na igreja como um corpo, para participar da escola dominical e das aulas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos iniciar a lição número 6 e vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de Jesus na semana que antecedeu a crucificação, tá? Então, o tópico 1 da nossa lição, ela tem como título A Semana da Crucificação. Nós já paramos para pensar em algum momento como que foi a semana de Jesus? Porque, dentre todos os atributos dele, um dos era a onisciência. Então, o Senhor Jesus, ele tinha total noção, tinha o conhecimento do que ia acontecer na sexta-feira, mas baseado nisso, o que ele fez, né? Então, a lição ela até nos faz uma pergunta: se fôssemos nós, o que nós faríamos, né, sabendo que vamos morrer? Quais seriam as nossas atitudes? A atitude de Jesus foi continuar o seu ministério, continuar trabalhando, continuar ensinando a palavra dele. Então, no domingo que antecedeu o domingo da ressurreição, um domingo antes, teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E como isso aconteceu? Jesus entrou com um jumentinho emprestado em Jerusalém e ele foi recebido muito bem. As pessoas gritavam: Hosana, Hosana, bendito é o nome do Senhor. Porque Hosana quer dizer salva-nos, livra-nos. Então o povo estava realmente esperando o Salvador. Mas até a forma de Jesus entrar em Jerusalém, nós podemos ver a simplicidade do Senhor Jesus. Porque ele não entrou com vestes nobres, ele não entrou num cavalo, não, ele entrou num jumentinho emprestado. Então as pessoas, elas buscavam tanto e criam tanto num Salvador, que quando Jesus entrou, elas clamavam: Hosana, Hosana, bendito o nome do Senhor, né? Então, inclusive, todas as referências do que nós vamos falar nessa aula, elas estão disponíveis no material anexo, tá? A esse vídeo, então acompanhe, porque lá estão todas as referências bíblicas. Hoje nós vamos ler algumas coisas, mas o geral de tudo que será dito nessa aula vai ser disponibilizado no material de apoio, tá? Então, Jesus foi recebido com saudações, com louvores, e isso foi o que aconteceu no domingo, tá? Antes da sexta-feira da crucificação.
Então, Jesus entrou em Jerusalém e na segunda-feira teve a purificação do templo, tá? Então, o que aconteceu nesse momento, na segunda-feira? Jesus foi até o templo e repreendeu os cambistas, expulsou de lá, porque lá já estava virando um mercado, um comércio, e Jesus questionou, Jesus falou, aqui está virando um covil de salteadores, né? Um covil de ladrões, sabendo que aqui é casa de oração. Então lá as pessoas estavam fazendo troca de moedas, vendendo animais para sacrifício, menos respeitando o templo sagrado, o templo de oração, a casa de oração de Deus. E Jesus foi lá para botar ordem. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, né, naquele momento já afirmando que ele era o Filho de Deus, que ele é o Messias, começou a colocar a casa em ordem, a limpar a casa. Jesus precisava fazer isso, por quê? Porque ele sabia que os dias estavam se findando, que ele ficaria aqui na terra conosco, que ele ia para o Pai, então ele precisava deixar algumas coisas esclarecidas, precisava consertar a casa, arrumar o templo, purificar. Então isso Jesus fez na segunda-feira, né? Então o que o Senhor não queria era que continuasse profanando a casa de Deus, né? Ele queria dar um basta nessa situação. Agora, na terça-feira, Jesus continuou ensinando, curando, falando por parábolas. Jesus continuou normalmente o que ele já fazia antes dessa semana. Então foi uma semana de ensinamentos, onde as pessoas continuavam seguindo Jesus, continuavam ouvindo Jesus, aprendendo com ele, tudo que ele veio para nos ensinar. Teoricamente, na quarta-feira, enquanto Jesus continuava ensinando, foi o dia que Judas estava negociando entregar Jesus por 30 moedas de prata, como vocês bem sabem. Então foi um dia que, enquanto Jesus continuava trabalhando em prol do reino, em levar a palavra, em levar as boas novas, Judas estava negociando, né, o momento que ele iria entregar e trair Jesus. Inclusive, essa passagem está em Marcos, capítulo 14, versículo 10 e 11, que eu quero ler com vocês, já que, né, é curtinho. Marcos 14. O título aqui na minha Bíblia está escrito O Preço da Traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Tá? E na quinta-feira foi o momento da ceia, a última ceia, com o Senhor Jesus. E naquele momento, enquanto ceiavam, Jesus, como eu falei, com toda a sua onisciência, com todo o seu conhecimento, sabedoria, diante dos 12 falou que dentre eles havia um traidor. E eles começavam a se questionar. Porventura sou eu, Senhor? Sou eu? E interessante que Pedro, né, questiona também, e o Senhor fala que antes, né, que o galo cante, Pedro negará 3 vezes. E naquele momento, quando eles terminam de cear, eles vão para o Getsemane. E nisso Judas se retira e o Senhor fala, vai Judas e faz o que tem que ser feito.
porque o Senhor sabia de tudo que ia acontecer. O Senhor, ele conhecia todo esse processo e ele já sabia que a hora estava chegando. Então Jesus foi ao Getsemane para orar, né? Então aqui nós estamos concluindo o tópico número 1. Porém, tem muitas coisas que a gente ainda pode falar com relação a esse momento em que Jesus foi orar, né? Então, enquanto Jesus estava orando no monte, obviamente a Bíblia ela nos traz de uma forma um pouco mais detalhada esse momento, porém vamos direto ao momento em que Judas entrega Jesus com um beijo. Então, naquele momento, a quinta-feira acabou dessa forma, né? Em que Judas entrega Jesus com um beijo, o trai. E nesse momento Jesus é levado até o Sinédrio. Depois do Sinédrio, Jesus, inclusive no Sinédrio, Jesus já é açoitado, já deboche, cobriram a cara de Jesus e davam tapas na cara dele e falavam: se és o Messias, profetiza quem é que está te batendo, quem é que está o açoitando. E nesse momento já começa todo o açoite, toda a caminhada dolorosa de Cristo. E após esse momento, Jesus é levado a Pilatos, porém Pilatos ele tinha total certeza que Jesus não era culpado de absolutamente nada. Tanto é que Pilatos, de uma forma bem reduzida, tá, gente? De uma forma bem simplificada. Pilatos acreditando que Jesus não tinha culpa nenhuma, não tinha como condená-lo, não tinha como puni-lo, teve uma ideia. Bom, toda sexta-feira, na Páscoa, nós soltamos um assassino, um prisioneiro perigoso. Então eu vou pegar um perigoso e vou perguntar a todo o povo quem que eles preferem. Então, antes disso, na verdade, Pilatos ainda sugere: vamos dar um castigo, açoitá-lo, não vamos deixá-lo vivo, né? Mas era pouco, queriam mais. Então, Jesus chama Barrabás e pergunta ao povo: quem vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus? E naquele momento, a palavra continua se cumprindo e pedem para soltar a Barrabás. Nesse momento que Barrabás é solto, como se não bastasse, pediram para crucificar Jesus. Gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E a cruz, normalmente naquela época, era para assassinos perigosos, era a punição mais severa que poderia ter naquele tempo. E Jesus foi punido dessa forma, com morte e morte de cruz, né? E indo já para o tópico número 2 da nossa lição, está escrito: as últimas palavras de alguém pendurado na cruz. Outra coisa, pessoal, a lição nós já disponibilizamos no grupo todas as lições, mas eu também estarei disponibilizando apenas essa lição 6 para que vocês possam acompanhá-la, tá? Então, quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Bom, até ele chegar na cruz, teve uma caminhada muito difícil. Jesus apanhou muito, Jesus foi açoitado, foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Então, houve muita dor, houve muito sofrimento, houve um castigo que não era de Jesus, mas aquilo precisava ser feito por nós, porque o Senhor Jesus queria reestabelecer um relacionamento conosco que foi quebrado lá no jardim do Éden.
Então, a partir daquele momento, quando foi quebrado o relacionamento, precisava realmente que fosse reestabelecido esse relacionamento, essa comunhão. E Jesus, diante de todo aquele sofrimento, uma das frases de Jesus foi... Está em Lucas 23:34. Vamos lá ver o que está escrito. Olha o tamanho do amor do nosso Jesus. Lucas 23, versículo 34, que diz: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então o Senhor, na cruz, com muita dor, ele ainda orava ao Pai para que perdoasse eles, aqueles que tinham pregado na cruz. O Senhor ainda clamava por misericórdia, porque realmente Jesus acreditava que eles não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam que estavam pregando o Messias na cruz. Então, uma das palavras, um dos momentos de Jesus na cruz é quando o Senhor faz essa oração, pedindo para que o Pai os perdoe. E nesse momento, olha o exemplo que Jesus nos dá sobre o perdão, porque é tão difícil perdoarmos, é tão difícil nos posicionarmos numa situação difícil com relação a liberar o perdão, ou muitas vezes precisamos ser perdoados e não liberam o perdão para nós. Mas o Jesus, depois de uma caminhada tão difícil, tão dolorosa, ainda pede por perdão, para que o Senhor o perdoe aqueles que estavam açoitando e tudo mais. Então, o perdão é onde mais nos assemelhamos a Deus, pois só Ele pode prover isso, só Ele pode nos ensinar a também perdoar, a amar como Ele. Que possamos realmente buscar sermos parecidos com Jesus, como eu falei na aula anterior, porque é Jesus que tem a nos ensinar, a nos mostrar um caminho, né? Então, outro ponto importante na cruz foi, além de tudo, Jesus foi pregado na cruz com 2 ladrões, Jesus no meio, um do lado direito e um do lado esquerdo. E um deles, crendo que Jesus era o Messias, Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. E disse-lhe Jesus, vou ler um antes, né? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Pessoal, só um minutinho, deixa eu encostar a porta aqui. Vamos seguir. Aqui também vemos a misericórdia do Senhor. Né? Nesse momento podemos ver o tamanho do amor e misericórdia do Senhor nesse momento para com aquele que cria que poderia estar juntamente com Jesus. Outro ponto é que Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me abandonaste? Eu acho que em dado momento o Senhor estava sofrendo tanto, que ele questionou isso a Deus, né? Ele se sentiu sozinho naquele momento. Sede,
né? Então Jesus teve sede. E no momento que Jesus clamava, Eli, Eli, lama sabachthani, muitos que estavam ali acreditavam que, será que ele está clamando por Elias? Porque naquela época acreditava, igual hoje algumas religiões, elas se apegam a alguns santos e clamam por eles, acreditando que eles podem intervir em alguma situação, e da mesma forma Elias era visto naquele tempo. Então eles falavam assim, vamos ver se Elias virá em favor de Jesus. Então eles embebeceram uma esponja com vinagre e deram para Jesus no momento que ele falava que tinha sede, porque o vinagre ele tinha o poder de retardar a morte do Senhor Jesus, né? Inclusive, quem ficava pendurado na cruz normalmente ficava por 3 dias. E quando eles queriam acelerar a morte, eles quebravam os joelhos, né? Porque isso dificultava a respiração e as pessoas morriam mais rápido, mas para Jesus eles não fizeram isso, esperaram até o final. Jesus também falou, está consumado, né? E a ti entrego o meu espírito. Então Jesus ainda exclamava muitas coisas enquanto estava na cruz, falava muitas coisas. E na hora que Jesus fala, está consumado, há uma observação. Inclusive Jesus ficou na cruz mais ou menos por 6 horas, mais ou menos. E do meio-dia às 3 da tarde teve escuridão, né? Então, quando Jesus falou assim, está consumado, o véu do templo se rasgou, E o que quer dizer o véu do templo ter sido rasgado naquele momento? Quer dizer que nós não precisaríamos mais de nenhum porta-voz para levar nenhuma das nossas solicitações para Jesus, que fosse pedir perdão por nós, porque o caminho foi aberto, né? O acesso ficou livre para nós, para que nós mesmos pudéssemos ir até Jesus, pedir e clamar por perdão. Então isso aconteceu, esse relacionamento aconteceu, esse acesso aconteceu no momento que Jesus entregou o teu espírito ao Senhor, na hora que ele disse está consumado, e ali nós conseguimos ter livre acesso ao Senhor, né? Então a barreira ela foi removida, né? O caminho aberto. Ali nós voltamos a ter acesso ao Pai, porque no momento que Jesus estava lá pregado na cruz, a cruz foi o preço, né? Um preço de sangue, foi um sacrifício por nós, um sacrifício pelos nossos pecados, nos comprou, nos livrou, nos fez livres do pecado. Então a nossa dívida foi paga por Jesus, né? O amor do Senhor foi muito grande para que pudéssemos ter esse acesso, para que pudéssemos estarmos ligados ao Senhor Jesus. Então, no capítulo 53 de Isaías, que é até o nosso textuário, diz o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês, que diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Então, a cruz é o amor de Jesus por nós. A cruz é o cuidado de Deus por nós. A cruz foi o acesso que nos foi dado a Jesus, onde não mais precisamos de intermediadores para falar com o Pai, onde não mais precisamos de sacrifícios ou de animais para isso,
porque isso foi mudado na cruz. O Senhor nos deu o acesso. O Senhor, Ele quer um relacionamento conosco. E o maior amor, a maior prova de amor que Ele poderia ter dado por nós é a cruz. Foi entregar a sua vida na cruz. Foi o sacrifício vicário na cruz. Então, eu vou deixar as referências para vocês e que vocês possam ler essa trajetória, né, da semana em que Jesus entrou em Jerusalém até a crucificação de Jesus. É uma história, são momentos muito marcantes na vida de Jesus. E quando eu estava lendo, na verdade eu li os 3 evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Toda essa passagem é contada nos 3 evangelhos de formas muito parecidas, não são iguais, cada um tem a sua particularidade. Então convido a vocês a lerem um dos evangelhos onde fala de toda essa passagem, para vocês verem o tamanho do amor de Cristo, de Deus que deu o seu Filho por nós, tá? E o tópico 4 da lição diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Talvez esse seja um dos hinos mais conhecidos da harpa cristã. Talvez pela forte letra que o compõe, o verdadeiro chamado a proclamar a obra de Cristo e seu sacrifício que nos trouxe a paz. A mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Precisamos aceitar o desafio anunciado por Cristo no momento da sua ascensão aos céus. Se amamos a mensagem da cruz e somos gratos a Jesus pelo sacrifício que nos trouxe vida, é necessário assumir o desafio de anunciar o Evangelho a toda criatura. E por aqui encerramos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando todas as lições. Para a glória de Deus, já estamos na lição número 6 e o Senhor vem nos abençoando, nos dando recursos para que isso aconteça. Estamos nos esforçando ao máximo para levar a palavra do Senhor até vocês, para que vocês não fiquem sem a escola dominical, para que vocês continuem aprendendo da palavra do Senhor. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de ministrar essa aula para vocês. Em segundo lugar, eu quero agradecer a vocês que estão aí assistindo às nossas aulas. Que Deus abençoe em sua infinita misericórdia e bondade a vida de cada um de vocês. Repito que eu tô com muita saudade. É um momento que devemos refletir e buscarmos mais ao Senhor, estarmos mais nos pés do Senhor, mais em comunhão, em relacionamento, porque só o Senhor pode nos trazer a paz que precisamos, só Ele pode carregar as nossas ansiedades, só Ele pode nos dar um alento, um conforto, uma paz no nosso coração. Que Deus abençoe vocês mais uma vez. Vamos fazer uma oração para encerrar essa aula? Senhor, meu Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecermos, Senhor, por estarmos mais uma vez ministrando essa aula para os guerreiros de Cristo e para todos que estão assistindo. Visita, Senhor, a cada um, abre o entendimento, que possamos seguir a Tua palavra, seguir os Teus ensinamentos e fazer a Tua vontade. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.